Galera, hoje nós vamos começar o tópico de fatoração de polinômios, beleza? Existem vários casos de fatoração de polinômios. Hoje nós vamos estudar fatoração por evidência, tá? Então, o que é uma fatoração por evidência? O que eu vou fazer? Vou pegar o meu polinômio, vou olhar para o meu polinômio, tá? E eu vou ver qual é o termo que se repete em todas as parcelas, né? Então, aqui no meu primeiro exemplo, ó, AX mais AY mais AB. Quem é o cara que se repete em todas? É o A, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o A em evidência, tá? Vou colocar o A em evidência. E vou colocar aqui em forma de multiplicação, né? Quem sobra? Os elementos que sobraram. Se eu tirar o A daqui, o A daqui e o A daqui, quem sobra? X mais Y mais B. Ok? Então, isso que eu vou fazer. Eu vou colocar o termo que se repete em evidência. E dentro do parênteses eu vou colocar todo mundo que sobra. Mas, professor, como é que você consegue saber quem sobra? Então, o que eu faço? Ó, eu vou pegar o termo daqui e dividir com o termo daqui. Então, ó, A dividido para A dá 1, né? Sobrou quem? X. Aqui, ó, A dividido para A dá 1. Sobra quem? Y. E aqui, A dividido para A dá 1. Sobra quem? B. Então, dentro do parênteses, eu coloco X mais Y mais B. Vamos para o nosso exemplo aqui de baixo, ó. 4m ao quadrado mais 6am. O que eu vou fazer, então? Eu vou colocar o termo que se repete em todas as parcelas. Então, eu percebo que o m, ele se repete aqui e ele se repete aqui. Então, eu vou colocar o m em evidência. Só que o 4 e o 6, eles são divisíveis por um número, não é? Quem é o cara que divide o 4 e o 6? O 2, não é? Então, também vou colocar o 2 em evidência, tá? Então, toda vez que você tiver números que você pode encontrar um divisor comum entre eles, você tem que botar esse divisor em evidência também, tá? Então, o 4 e o 6 são divisíveis por 2, eu coloquei o 2 em evidência. E o m aparece nas duas, eu coloco o m em evidência também. Tá? Professor, aqui tem m ao quadrado e aqui tem m. Quem eu boto em evidência? Sempre o de menor expoente, tá? Então, coloquei só o m, ok? Sempre o de menor expoente, tá? Então, em evidência ficou 2m. E dentro do parênteses eu vou colocar quem, ó? 4 dividido para 2, 2. M ao quadrado dividido para m, m. Foi? Peguei esse e dividi por esse. A resposta dentro do parênteses. Aqui, ó. 6 dividido para 2, 3. M dividido para M dá 1. O 1 eu não preciso colocar, né? E sobra quem? O A. Ok? Beleza? Respeitando sempre o sinal, né? Isso aqui é mais. Aqui é mais também, tá? Vou fazer esse exemplo com vocês aqui, ó. Vou pegar o meu polinômio, vou olhar para ele e vou ver qual é o termo que se repete em todas as parcelas. Então, vocês vão perceber que eu tenho Y aqui. Eu tenho Y aqui e eu tenho Y aqui. Então, quem vai ficar em evidência? Y, correto? Então, ó, Y em evidência, ok? Y em evidência. Agora eu vou fazer a divisão para achar os caras que vão ficar aqui dentro, ó. Então, Y dividido para Y dá 1. 1 não precisa colocar. Quem sobrou? X. Menos y ao quadrado dividido para y, dá só y, né? Ok? Agora, ó, y dividido para y dá 1. 1 não precisa colocar, quem sobrou? 2. Ok? Pronto, tá fatorado por evidência. Ok? Professor, mas por que a fatoração fica assim? Vocês vão perceber, a fatoração não é uma decomposição de um elemento? Então, essa aqui eu fiz a decomposição desse elemento aqui. Se eu multiplicar de volta, ó, y vezes x, xy. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes 2, 2y. Se vocês resolverem isso aqui, vocês sempre vão voltar para o polinômio anterior, ok? Vamos, por exemplo, aqui embaixo, ó. 9x mais 12y menos 3a. Tá? Então, quem é o cara que se repete em todas as parcelas? Eu não tenho um elemento que se repete em todas. Então, não dá para fazer, professor? Não. O que eu vou perceber? Eu vou perceber que o 9, o 12 e o 3, eles são divisíveis por um número. Quem é esse número? Quem é que divide o 9, o 12 e o 3?
o próprio 3, não é? Então, ó, 3 em evidência, abre o parêntese, tá? Dentro eu vou colocar o resultado das divisões. Então, ó, 9 dividido para 3, 3. Repete o x. Tá? Mais 12 dividido para 3, 4, né? 4. E o y repete. Ok? Agora, ó, menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Eu preciso colocar o menos 1 aqui? Não. Vou colocar só quem? Só o A. Se você quiser tirar a prova real, o que você vai fazer? Ó? 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 4y, 12y. 3 vezes menos A, menos 3. Beleza, galera? Então é assim que vocês vão resolver a fatoração de polinômios por evidência, tá? Sempre vão olhar o termo que se repete em todas as parcelas, vão colocar ele em evidência. Depois vão dividir os elementos e a resposta colocar dentro do parêntese. Ok, galera? Valeu!